Imagine estar sozinho em um vagão vazio. O relógio marca exatamente 23 horas e 58 minutos e o som do trem cortando os trilhos é a única companhia na escuridão. O vagão balança suavemente, as luzes piscam de maneira intermitente e, no fundo, um ruído que não devia estar ali. Passos lentos, precisos, que ecoam no corredor estreito. Você olha ao redor, mas sabe que ninguém entrou no trem. No entanto, ali, no reflexo da janela, uma sombra. A partir deste momento, você perceberá que algumas viagens são mais do que um simples deslocamento. Elas são portas para o inexplicável. Prepare-se para ouvir a perturbadora história de O Passageiro Misterioso no Último Trem da Noite. Tudo começou numa noite de inverno, quando Laura, uma jovem enfermeira, retornava para casa após um plantão exaustivo. Eram quase meia-noite e a última composição do metrô já aguardava na plataforma. O frio intenso fazia com que o vapor da respiração de Laura parecesse se fundir com a neblina que invadia os túneis. Ela entrou no vagão vazio e acomodou-se no canto mais próximo da porta, tentando se aquecer. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo rangido das rodas nos trilhos. Enquanto o trem acelerava, Laura começou a sentir algo estranho, como se fosse observada. Um calafrio subiu por sua espinha, mas ao olhar ao redor, tudo parecia normal. Ou quase. As luzes do vagão começaram a piscar levemente e ela ouviu um ruído distante, como se alguém estivesse sussurrando palavras ininteligíveis. Pensando que poderia ser o cansaço, Laura decidiu ignorar e fechar os olhos, mas foi então que sentiu uma presença. Não havia ninguém ali, mas o ar parecia denso, carregado, como se algo estivesse a apenas alguns metros dela. Laura abriu os olhos de repente e viu algo que a fez questionar sua própria sanidade. No reflexo da janela à sua frente, uma figura encapuzada estava sentada no assento oposto. Porém, ao virar-se para olhar diretamente, não havia ninguém ali. Seu coração disparou e ela sentiu as mãos começarem a tremer. As luzes piscaram mais intensamente e o trem diminuiu a velocidade, parando em uma estação deserta. A porta abriu com um silvo metálico, mas ninguém entrou. Contudo, o ar parecia ficar ainda mais pesado e o cheiro de algo queimado invadiu o ambiente. Quando as portas se fecharam e o trem retomou sua marcha, Laura sentiu o assento ao seu lado afundar. Lentamente, ela virou a cabeça e viu o passageiro, um homem pálido, de olhos fundos e fixos nela, com um sorriso que parecia rasgar o rosto. Sua voz era grave, quase um sussurro. "Você não deveria estar aqui." Antes que Laura pudesse reagir, ele levantou a mão e apontou para o relógio no vagão. Eram 23 horas e 59 minutos. O trem começou a acelerar a uma velocidade assustadora. As luzes piscavam incontrolavelmente e os reflexos nas janelas mostravam coisas que não deveriam existir. Silhuetas deformadas, rostos sem olhos e mãos que pareciam tentar atravessar o vidro. Laura tentava gritar, mas sua voz não saía. O homem ao lado dela continuava parado, imóvel, com aquele sorriso grotesco. Quando o relógio marcou meia-noite, o trem entrou em um túnel completamente escuro e tudo ficou silencioso. Um segundo depois, o homem virou-se lentamente para Laura e disse com uma voz fria e sem emoção: "Agora é sua vez." O vagão foi tomado por uma explosão de gritos e imagens perturbadoras que pareciam se misturar à realidade. De repente, Laura acordou em um banco da estação, com o trem parado à sua frente, vazio. As portas estavam abertas e o silêncio era absoluto. Ela correu para fora, olhando em volta, mas a plataforma estava deserta. Ao pegar o celular para checar a hora, o visor marcava meia-noite. Era como se o tempo tivesse parado. Laura nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. Ao pesquisar mais sobre a linha de trem, descobriu relatos antigos sobre desaparecimentos misteriosos no último horário, sempre envolvendo passageiros que viajavam sozinhos. Desde então, ela nunca mais entrou em um vagão vazio ou viajou tarde da noite. Talvez seja apenas uma coincidência, talvez algo mais. Mas a história de Laura nos lembra de que existem coisas além da nossa compreensão, escondidas nos lugares mais comuns, como uma estação de trem ou o reflexo de uma janela. Quem ou o que era aquele passageiro misterioso?
Estava ali para alertá-la, para puni-la ou simplesmente para mostrar que nem sempre estamos realmente sozinhos? Algumas perguntas são melhores quando deixadas sem respostas.